Fala pessoal, Túlio Leles, Bufarm. O nosso assunto hoje é sucessão familiar no agronegócio. Um tema muito presente, bastante recorrente dentro do agro, até porque o agronegócio são feitos de famílias, é um negócio passado de gerações para gerações e muitas vezes falar de sucessão, as pessoas têm muito melindros, as pessoas têm receio de tocar esse assunto dentro da própria família, muitas vezes é até um tabu. Então, a importância de ter a abertura de se falar desse assunto, isso não quer dizer que tocar no tema de sucessão familiar nós queiramos e desejamos qualquer tipo de malefício para as pessoas que estão à frente do negócio. Talvez esse seja o primeiro erro quando se fala em sucessão familiar. Nós temos que entender que a sucessão é um processo natural que acontece nas empresas, que acontece dentro das organizações, assim como uma pessoa tem um projeto, um plano de carreira, a sucessão familiar nada mais é do que a perpetuação daquele negócio exitoso. E para que a gente possa ter um negócio que seja maior do que a vida, do que o tempo de vida de um dos seus idealizadores, de uma das pessoas que fundaram o negócio, ele tem que realmente passar de geração para geração, ok? Alguns pontos importantes aqui que eu acho legal a gente levantar, entre eles o seguinte, a sucessão vai muito além da mera formalização de como que vai acontecer essa transferência, tanto de patrimônio quanto de poderes dentro do agronegócio. A sucessão tem muito a ver, e as sucessões bem-sucedidas, no meu ponto de vista, elas têm muito a ver com transferência de conhecimento, tem muito a ver com confiança, tem muito a ver com o amor que se tem por esse negócio. Então, se você tem pessoas envolvidas, se você tem ali as pessoas que vão estar assumindo esse negócio com um tempo muito anterior, que estão conectadas, que estão em sintonia com o negócio, que já participam, que já tocam o negócio ou parcialmente ou na sua totalidade, essa sucessão ela se faz de uma forma muito mais inteligente, de uma forma muito menos drástica, com muito menos percalços, vamos dizer assim. Então, esse ponto é fundamental, o alinhamento, a sintonia, a empatia, o amor que se tem da geração sucessória com a geração que está passando o bastão, vamos dizer assim. Inclusive, essa é uma boa analogia, quando a gente pensa nessa questão que a sucessão é uma passagem de bastão, e quando a gente vê isso no atletismo, um atleta não fica parado esperando o outro chegar para poder pegar o bastão. Ele já começa aquela corrida antes, mesmo antes dele pegar o bastão, os dois já estão correndo para que haja essa passagem de bastão. Outro ponto muito importante é a gente entender o contexto, o que se aplica numa fazenda, às vezes uma sucessão bem sucedida, que se aplica a um negócio rural, a uma propriedade, não necessariamente vai dar certo em outra propriedade. Nós temos aí algumas variáveis, como a quantidade de filhos, quantos filhos estão interessados ou acabaram ficando no segmento do agronegócio e tem essa afinidade com o agronegócio. Todo esse entendimento entre as pessoas do patriarca com a nova geração, talvez essa comunicação prévia de como que vai funcionar após a passagem, a transferência dos poderes, como que vai ser estabelecido isso, talvez um regimento interno onde que dite todas essas questões. Quando você já tem um funcionamento, por exemplo, de uma propriedade rural, que ela já tem um formato de empresa, onde você já tem atas, onde você já tem fechamentos, balanços, onde você já tem uma transparência maior realmente, isso também é um ponto que facilita bastante, para que não haja aquelas dúvidas, aquelas desconfianças. Muitas vezes aquelas desconfianças, será que está ganhando muito dinheiro? Será que está ganhando pouco dinheiro? Então, esse é outro ponto muito importante. O terceiro ponto que eu gostaria de colocar aqui, mas não menos importante, é a participação, que eu digo no sentido de quão responsável, na verdade, a responsabilidade que o patriarca tem e a responsabilidade dos filhos que vão assumir tem nesse processo.
Muitas vezes, como a gente está falando de sucessão, se coloca uma carga muito pesada nos patriarcas e acha que toda a responsabilidade de realizar essa transição seja apenas dos patriarcas, que realmente eles têm uma participação aí muito grande, uma responsabilidade muito grande. Agora, isso não isenta e não quer dizer que as pessoas que estão assumindo, elas também não tenham um papel fundamental nesse processo. E ter esse entendimento é muito importante. Primeiro, o seguinte, das pessoas que estão assumindo, entender que elas vão ter sim que atender, elas vão ter que se encaixar nessa hierarquia presente. Mesmo sendo hierarquia que tem envolvido a questão familiar, existe ali uma hierarquia, existe ali uma escala, né, de funções, existe ali a pessoa que tem a decisão final. E, inclusive, saber lidar com isso, saber muitas vezes trilhar um caminho, mesmo não sendo o caminho que você ache ser o mais importante, isso também traz experiência, isso também faz com que você seja a pessoa preparada para poder assumir esse negócio. Entender a sua real função, as suas reais atribuições e até onde que você pode ir. Quanto de autonomia você realmente tem dentro da sua propriedade. Às vezes, pode ser que tenha um patriarca, uma matriarca, que sejam mais flexíveis e te dê uma autonomia maior e você possa estar tomando a maioria das decisões. Tem patriarcas e matriarcas que gostam de manter ao seu redor, na sua órbita, todas as decisões. Então, nesse caso, você pode ter 10, 20, 30% de autonomia. Saber reconhecer qual que é o percentual de autonomia que você realmente tem, isso é muito importante para que não gere choques e conflitos. Se for preciso gerar esse choque e conflito, que aconteça, isso é natural também, para que naturalmente as coisas possam caminhar também e você possa mostrar para que veio, vamos dizer assim. Também conquistar um pouco o seu espaço é importante, não logicamente apenas esperar. Essa conquista se dá com comprometimento, essa conquista se dá através de números, de resultados. Muitas vezes, se você não consegue transmitir isso verbalmente, você pode mostrar isso através de números, você pode mostrar isso através de relatórios, você pode mostrar isso através de vídeos. Tudo isso faz com que você crie novos canais de comunicação dentro da própria empresa. Gente, esses são os 3 pontos que eu gostaria de levantar no ponto de sucessão familiar. Muito importante, é um tema presente aqui na Blue Farm e que a gente quer falar com vocês bastante. Não deixe de colocar os seus comentários, deixe os seus comentários, o seu ponto de vista. Se você já teve experiências aí de sucessão dentro da sua família, compartilhe com a gente aqui. Se você tem perguntas sobre, também mande para a gente e deixa a sua curtida aqui nesse vídeo, faça a sua agroinscrição, ative aí o sininho de notificação se você estiver no YouTube e compartilhe com todo mundo que você acha que possa usufruir desse conhecimento. Valeu, muito obrigado, até o próximo vídeo e Blue Farm, o agronegócio é o Brasil que já deu certo.